para o destaque do Lúcio Sorge. Lúcio. A briga continua, né? Mas pode diminuir. O Jornal A Gazeta traz hoje aqui a seguinte informação. Emanuel alega farsa e vai à justiça por VLT. Bom, o prefeito de Cuiabá anunciou que irá acionar a justiça para anular a decisão do Conselho Deliberativo Metropolitano da região do Vale do Rio Cuiabá, que homologou, ou seja, que aprovou a substituição do VLT pelo BRT. Segundo ele, a reunião teria sido uma farsa montada apenas para homologar a decisão já tomada pelo governador Mauro Mendes em dezembro do ano passado. O prefeito afirma que o governo tenta burlar a justiça ao fazer consulta via e-mail, debate virtual e votação no Conselho aqui de Desenvolvimento Metropolitano, Conselho Deliberativo Metropolitano. Já o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, mudou de opinião e nessa reunião de ontem, lá no Palácio Paiaguás, ele votou a favor do BRT. E aí essa novela aí, na prática é o seguinte, teve lá a consulta pública, determinada pela Justiça Federal, não é isso? Foi realizada a consulta pública. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá e, com 13 votos favoráveis, foi aprovada a substituição. O governador Mauro Mendes, que é defensor aí do BRT, lógico, né, ficou satisfeito, feliz da vida, né, rindo de orelha a orelha com o que foi decidido. E aí, nessa reunião lá no Palácio Paiaguás, do CODEM, o governador lembrou que a opção pelo BRT foi técnica e embasada por pesquisas que resultaram em vantagens para a troca. E aí eles colocam o seguinte aqui, né? O governador Mauro Mendes. A escolha pelo BRT foi, antes de tudo, técnica, embasada por estudos que apontaram diversas vantagens, como maior economia para a sua implantação e viabilidade do projeto. Além disso, continua o governador, a mudança desse modal corrige um erro histórico, porque é do conhecimento de todos que o VLT foi escolhido em cima da corrupção, afirmou Mauro Mendes. E isso daqui é uma verdade, né? Isto é uma verdade, ficou comprovado lá na delação do ex-governador Silval Barbosa, que falou lá na montanha de corrupção que envolveu aí a construção desse VLT, desde a escolha do VLT, né? E aí a assessoria do governo do estado informou também o seguinte, o governo vai ficar responsável pela aquisição desses ônibus movidos à eletricidade e também com a responsabilidade de montar aí a estrutura, né, para que o BRT possa funcionar, como as estações, os terminais, o tratamento aí das calçadas, né, a garagem operacional do BRT. Né? E aí a outra vantagem que se coloca é o seguinte, olha, para concluir o VLT seriam necessários quase 800 milhões de reais e o BRT está orçado em 460 milhões de reais. Um outro ponto que o governo do estado destaca aí como positivo, né, em relação ao VLT, é de que a tarifa do BRT ficaria em R$ 3,04 e a do VLT seria de R$ 5,28, portanto, quase o dobro, né? A tarifa seria quase o dobro do BRT e a conclusão da obra do VLT, né, e aí para construir o BRT, isso será possível fazer quase pela metade do valor que custaria o VLT para ser concluído, porque 460 milhões no BRT e quase 800 milhões no VLT. Mas a informação aqui é de que o prefeito Emanuel Pinheiro não desiste e que pretende novamente recorrer à justiça para tentar anular essa decisão aí que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá, que por 13 votos, inclusive com o voto de Calil Baracate, lá de Várzea Grande,
aprovou a troca do modal. O que ocorreu na prática no Conselho ontem, nesse Conselho da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, foi o seguinte: enterrou-se o VLT e foi emplacado o BRT. Uma vitória do governo do Estado. Sim, do governo Até do aqui, Estado. né? Até aqui, né? De repente vai que o prefeito Emanuel Pinheiro consegue ter sucesso lá na Justiça, o que não é muito fácil, né? Mas por enquanto quem ganhou a parada foi o governador Mauro Mendes com o BRT. E a população nesse meio, porque a população tem que ser levada em conta também. O pessoal está aqui, ó. Ninguém gosta do BRT. E aí o pessoal lá de Rondonópolis perguntando, bancada, vê se conseguem me responder, o que vão fazer com os vagões que já foram comprados? O que o governo pediu aí é o seguinte, para devolver 680 milhões de reais, né? Pediu não, entrou com uma ação na Justiça, né? Solicitando aí a devolução de 680 milhões de reais. O consórcio VLT, que era o responsável pela construção do veículo leve sobre trilhos, é claro, vai continuar brigando na Justiça, né? Pois é. Lúcio, mas como fica essa montanha de dinheiro que já gastaram do VLT? Pergunta aqui. É o que eu acabei de falar aqui, não é? É o que eu acabei de falar. Nessa ação do governo, ele pede esses quase 700 milhões aí ao consórcio VLT, né? Ou essa indenização de quase 700 milhões, e o governo vai ficar com aquilo que serve das obras do VLT, as obras de infraestrutura. Pois é, o pessoal continua aqui participando com essa mesma frase, ninguém quer o BRT, ninguém quer o BRT, o pessoal quer o tão sonhado BLT. Mauro Mendes vai obrigar o povo a aceitar a vontade dele? Pergunta aqui o nosso telespectador. Aí tem gente aqui, ó, que vem o BRT, o prefeito Emanuel Pinheiro não tem dinheiro nem para tampar o buraco da cidade, diz o outro telespectador. Está começando a aparecer aqui os que querem o BRT. Tem mais gente aqui participando, ó, deixa eu ver aqui. Pega os vagões. Opa, gente, vamos aqui. BRT, orçamento em 400 milhões. Será que vai ficar só nesse valor ou vai ter uns aditivos ao longo da construção? Pergunta o nosso telespectador aqui falando, né? Eles sempre defendem os empresários, vitória dos donos do transporte coletivo, diz aqui o nosso outro telespectador. Tem lobby de um lado e lobby do outro, né? Em relação ao VLT, é preciso lembrar o seguinte, por que é que não fiscalizaram lá atrás o VLT, hein? Por quê? Por que é que acabou tendo tanta corrupção no VLT? O VLT é o seguinte, é preciso a gente lembrar que ele está parado desde 2014. Atravessou o governo Pedro Taques inteirinho paralisado, a obra paralisada, né? É preciso lembrar isso também, né? A obra paralisou em 2014, em 2015 Pedro Taques assumiu, judicializou essa obra do VLT e se passaram o quê? 6 anos, né? Praticamente 6, 7 anos.